Fala, torcedor rubro-negro! Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Você já imaginou o Flamengo vendo o Palmeiras se distanciar ainda mais da liderança do Brasileirão? Após o empate decepcionante com o São Paulo, a situação do Mengão ficou tensa, e agora a torcida aguarda ansiosamente o duelo entre Palmeiras e Santos. Com a possibilidade de uma vitória do Verdão, o Flamengo pode ficar a 3 pontos da ponta da tabela. O que isso significa para as ambições do rubro-negro na reta final do campeonato? Vamos analisar os impactos dessa situação e o que esperar para os próximos jogos. Após um empate amargo contra o São Paulo, o Flamengo vê uma sombra se aproximar na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, seu rival direto, pode se isolar na ponta da tabela em um jogo crucial contra o Santos, que acontece ainda hoje. Com 65 pontos, o Mengão está sob pressão, enquanto o Verdão pode alcançar os 68, abrindo uma vantagem significativa na reta final da competição. Essa situação acirra a disputa e intensifica a necessidade de um desempenho impecável por parte do Flamengo nas próximas rodadas. A partida contra o São Paulo foi marcada por uma reviravolta dramática, onde o Flamengo liderava com um gol de vantagem até a expulsão de Gonzalo Plata. O atacante equatoriano, que havia sido considerado uma peça fundamental, acabou se tornando o vilão da noite ao receber um cartão vermelho que resultou na pressão do São Paulo e, consequentemente, no gol de empate. A indignação da torcida nas redes sociais foi palpável, e a cobrança sobre o jogador ecoou não apenas entre os fãs, mas também dentro do clube. A diretoria do Flamengo não ficou indiferente e decidiu tomar uma atitude enérgica em relação ao comportamento do atleta. A situação de Gonzalo Plata é emblemática e reflete um histórico de polêmicas que culminaram na decisão da diretoria. Esta não é a primeira vez que o atacante se vê em meio a controvérsias, tendo enfrentado expulsões anteriores que levantaram questionamentos sobre sua disciplina e comprometimento. O Flamengo, que busca a recuperação na tabela e a conquista do título, não pode se dar ao luxo de perder jogadores-chave em momentos decisivos. A situação é ainda mais delicada, considerando que Plata também não poderá atuar na final da Copa Libertadores, o que eleva a pressão sobre o elenco e a necessidade de resultados imediatos. As implicações dessa punição ao jogador são vastas e vão além de uma simples multa. A decisão da diretoria é um sinal claro de que a paciência tem limites e que cada ponto conquistado no campeonato é crucial. Com a possibilidade de ver o Palmeiras se distanciar na liderança, o Flamengo precisa urgentemente reavaliar suas estratégias e o comportamento de seus atletas. Como a equipe lidará com essa pressão? Conseguirá se reerguer e evitar que a situação de Gonzalo Plata se torne um fardo para o restante da temporada? O próximo jogo poderá ser decisivo e o futuro do Flamengo no Brasileirão depende disso. As consequências da expulsão de Gonzalo Plata vão além do jogo contra o São Paulo e podem impactar diretamente o desempenho do Flamengo nas próximas rodadas do Brasileirão. A pressão sobre a equipe aumenta, uma vez que o Palmeiras pode se distanciar ainda mais na liderança, e a ausência de um jogador importante como Plata em momentos decisivos pode ser crucial para a luta pelo título. A diretoria do clube, ciente dessa situação, busca soluções para evitar que erros individuais comprometam o trabalho coletivo e a busca pelo troféu. As reações em torno do episódio têm sido intensas, tanto entre os torcedores quanto entre os membros da comissão técnica. Felipe Luiz, em declarações recentes, ressaltou a necessidade de equilíbrio e responsabilidade, evidenciando a preocupação com o impacto das expulsões na trajetória da equipe. No mercado, a situação de Gonzalo Plata também levanta questões sobre possíveis reforços ou mudanças no elenco para a próxima temporada. A pressão por resultados leva a uma avaliação crítica sobre as escolhas do clube, e a multa imposta ao atacante é vista como um sinal claro de que a paciência tem limites. Se o Flamengo quiser manter suas esperanças de título, precisará se reerguer rapidamente e aprender com os erros do passado. A competição está acirrada, e cada ponto conta. Com o Palmeiras se aproximando de uma vantagem significativa, a equipe rubro-negra deve encontrar maneiras de se reinventar e superar os desafios que se apresentam. O cenário se torna ainda mais intrigante, pois a próxima partida do Mengão será uma verdadeira prova de fogo, e a torcida aguarda ansiosa por uma resposta contundente dentro de campo.
resta saber se o Flamengo conseguirá dar a volta por cima e manter a chama da disputa acesa. E se a saída de Felipe Luiz realmente marcar o fim de uma era no Flamengo? A declaração do treinador, "Cheguei no meu limite", levanta um questionamento crucial. O que isso significa para o futuro da equipe? Com a pressão crescente e a expectativa da torcida nas alturas, será que a saída dele pode ser um golpe irreparável para o time? Prepare-se, porque os próximos passos do Flamengo podem mudar tudo. Fala, torcedor rubro-negro. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Em uma coletiva de imprensa que prometia ser mais uma da rotina do futebol, Felipe Luiz surpreendeu a todos ao anunciar sua saída do cargo de treinador. O tom de voz firme e a expressão decidida revelavam que a decisão não havia sido fácil, mas a convicção de que havia chegado ao seu limite era palpável. Ele começou sua fala refletindo sobre a trajetória que o levou até aquela posição, compartilhando momentos de alegria, desafios e aprendizados, mas ressaltou que, apesar das conquistas e do carinho dos torcedores, o desgaste emocional e a pressão constante o levaram a essa drástica decisão. Felipe falou sobre a paixão que sempre teve pelo futebol e como, desde pequeno, sonhava em ser um agente transformador dentro do campo. No entanto, ao assumir o papel de treinador, percebeu que a responsabilidade vai muito além do que se imagina. A busca incessante por resultados, a cobrança voraz da mídia e a expectativa dos torcedores tornaram-se um fardo pesado. Ele revelou que, embora tenha se esforçado ao máximo para motivar sua equipe e construir uma filosofia de jogo sólida, a realidade do dia a dia foi se tornando cada vez mais desgastante, levando-o a refletir sobre sua saúde mental e bem-estar. A relação com os jogadores, que antes era baseada no respeito e na admiração mútua, começou a se transformar em um campo minado de tensões e frustrações. Felipe mencionou que, em várias situações, sentiu que não conseguia mais transmitir a motivação necessária para sua equipe. As derrotas e a falta de resultados começaram a minar sua confiança, e ele se viu em um ciclo vicioso, onde cada partida se tornava um desafio insuportável. Ele destacou que o futebol é um esporte coletivo, e quando um líder já não se sente capaz de guiar seu time, é hora de dar espaço para que outro possa assumir essa responsabilidade. O treinador não deixou de expressar sua gratidão a todos que estiveram ao seu lado durante essa jornada. Ele lembrou das conversas com a comissão técnica, dos momentos de descontração com os jogadores e do apoio incondicional da torcida. Felipe enfatizou que essas memórias ficarão para sempre em seu coração, mesmo que a decisão de se afastar o machuque profundamente. Ele reconheceu que o amor pelo clube e a vontade de vê-lo prosperar foram fatores que o levaram a tomar a decisão mais sensata, mesmo que isso significasse abrir mão do seu sonho. Ao final de sua declaração, Felipe Luiz fez questão de destacar a importância de cuidar da saúde mental no esporte. Ele acredita que essa é uma questão que ainda é tratada com tabus, mas que precisa ser discutida abertamente. O treinador fez um apelo para que outros profissionais da área também se permitam falar sobre suas limitações e fragilidades. Afinal, o futebol é um reflexo da vida, e cuidar do bem-estar emocional deve estar em primeiro lugar, independentemente das conquistas ou derrotas que possam vir. A repercussão da notícia foi imediata. A imprensa e os torcedores se dividiram em opiniões. Muitos demonstraram apoio à decisão de Felipe, ressaltando que é corajoso reconhecer quando precisamos de um tempo para respirar. Outros lamentaram a saída de um treinador que trouxe uma nova perspectiva ao clube e que, mesmo diante das dificuldades, lutou até o último momento. As redes sociais foram tomadas por mensagens de carinho e agradecimento, com fãs relembrando os momentos marcantes da sua passagem pelo time. Nos bastidores, a diretoria já começava a se mobilizar para encontrar um substituto à altura. Nomes começaram a ser ventilados, mas a sombra da saída de Felipe ainda pairava sobre a instituição. A busca por um novo treinador não seria apenas uma questão de substituir um profissional. A saída de um treinador pode ter um impacto profundo e duradouro em um clube de futebol, e no caso do Flamengo, essa mudança pode se revelar particularmente prejudicial. O Flamengo, com sua rica história e uma torcida apaixonada, não é apenas um time, é uma instituição que carrega consigo expectativas imensas.
Quando um treinador deixa o clube, seja por motivos pessoais, profissionais ou por decisões da diretoria, essa transição pode gerar um abalo nas estruturas que sustentam o desempenho do time em campo. A conexão que o técnico estabelece com os jogadores e a filosofia de jogo que ele implementa são elementos fundamentais para o sucesso, e a sua ausência pode deixar um vazio difícil de ser preenchido. Além disso, a saída de um treinador pode provocar uma onda de instabilidade emocional entre os jogadores. Cada treinador traz consigo uma abordagem única, tanto em termos de táticas quanto de gestão de grupo. A adaptação a um novo estilo de trabalho exige tempo e paciência, e essa transição nem sempre é suave. Os atletas, acostumados a uma determinada rotina e a um modo específico de entender o futebol, podem se sentir perdidos ou desmotivados diante de um novo comando. Essa desorientação pode se manifestar em desempenho abaixo do esperado, resultando em resultados ruins nas partidas e, consequentemente, afastando o Flamengo de suas ambições de títulos. Ademais, a mudança de treinador pode gerar um efeito dominó nas contratações e na estratégia de mercado do clube. Muitas vezes, um técnico tem preferência por certos jogadores que se encaixam em sua filosofia de jogo, e sua saída pode levar a um descompasso entre a equipe e o elenco. O Flamengo, que frequentemente busca reforços de peso, pode se ver em uma situação complicada, onde novos nomes são trazidos sem uma real necessidade ou, pior ainda, sem a certeza de que se adaptarão ao novo estilo de jogo que será implementado. Isso pode resultar em investimentos financeiros que não trazem retorno, prejudicando não só o desempenho em campo, mas também a saúde financeira do clube. A pressão da torcida, que é uma das maiores forças na vida do Flamengo, pode se intensificar com a saída do treinador. A paixão e a expectativa que a torcida tem em relação ao time são palpáveis, e qualquer mudança que não traga resultados imediatos pode gerar descontentamento e críticas ferozes. A relação entre os torcedores e o clube é construída ao longo de décadas, e a instabilidade pode minar essa confiança. O clima de tensão pode afetar os jogadores, que sentem a pressão externa e, em vez de se concentrarem em seu desempenho, acabam por trabalhar sob um estresse que não deveria estar presente em um ambiente esportivo. Além disso, a identidade do Flamengo pode se perder com a saída de um treinador carismático. Cada técnico traz consigo uma filosofia que, se bem-sucedida, se torna parte da cultura do clube. Quando essa identidade é abalada, o clube pode se afastar de suas raízes e de sua essência, o que é especialmente preocupante em um time que tem uma história tão rica e gloriosa. A busca por um novo treinador que consiga não apenas preencher essa lacuna, mas também resgatar a identidade do Flamengo, é um desafio que pode levar anos e que, muitas vezes, não resulta em sucesso. A questão da liderança também deve ser considerada. Treinadores não apenas definem táticas e estratégias, mas também exercem um papel crucial como líderes. A ausência de um líder forte pode deixar os jogadores sem direção, especialmente em momentos críticos de uma partida. O Flamengo, que já enfrentou situações desafiadoras em sua trajetória, pode se ver em apuros sem uma figura central que consiga galvanizar o grupo e motivá-lo a superar adversidades. A liderança é uma qualidade que não se encontra facilmente, e a perda de um treinador pode fazer com que a paixão dos torcedores por seu clube é um elemento que transcende o simples ato de assistir a uma partida. Para muitos, essa relação se torna uma extensão de sua própria identidade, um elo profundo que se forma ao longo dos anos e que muitas vezes é transmitido de geração para geração. Os torcedores não são apenas espectadores, eles são os protagonistas de uma narrativa que envolve sonhos, frustrações e, acima de tudo, uma lealdade inabalável. Quando o assunto é a opinião dos torcedores sobre o seu clube, as vozes se multiplicam, refletindo sentimentos que vão desde a euforia até a indignação. A maioria dos torcedores tem um conhecimento íntimo do seu clube, não apenas em relação aos resultados das partidas, mas também sobre a história, os ídolos e os momentos marcantes que moldaram a trajetória da equipe. Essa conexão histórica é frequentemente citada nas conversas entre torcedores, que relembram com nostalgia os grandes feitos do passado, ao mesmo tempo em que analisam o presente e especulam sobre o futuro. Para muitos, a vitória é um combustível que alimenta a esperança, enquanto a derrota se torna um motivo para a reflexão e o questionamento. Essa dinâmica revela uma relação complexa, onde o amor pelo clube é frequentemente testado, mas raramente abalada.
Os torcedores também expressam opiniões divergentes sobre a gestão do clube, especialmente no que diz respeito às decisões tomadas pela diretoria. Muitos se sentem à vontade